Olá, apaixonados por viagens e história. Bem-vindos a mais um episódio especial do nosso canal. Hoje vamos explorar uma terra de mitos, filosofia e beleza inigualável, a Grécia. Quando pensamos nesse país mediterrâneo, logo nos vem à mente as ruínas majestosas da Acrópole, as águas cristalinas de Santorini e as praias de areia branca de Mykonos. Mas além dessas imagens de cartão postal, existe um outro lado da Grécia que poucos turistas têm o privilégio de conhecer. O que acontece quando nos afastamos das rotas turísticas tradicionais? Quais tesouros escondidos aguardam os viajantes mais curiosos? E que aspectos da cultura grega raramente são destacados nos guias de viagem? Hoje vamos desvendar os segredos da Grécia autêntica, aquela que pulsa com vida, tradições e experiências que vão muito além das ruínas e das ilhas famosas. Preparem-se para descobrir o outro lado da Grécia, um lado que vai fazer você se apaixonar ainda mais por este país extraordinário. As montanhas místicas que rivalizaram com o Olimpo. Quando pensamos na Grécia, as ilhas e praias dominam nosso imaginário. No entanto, mais de 80% do território grego é montanhoso. Uma das joias ocultas da Grécia continental são as montanhas Zagori, no noroeste do país. Esta região espetacular abriga o Parque Nacional de Vikos-Aous, onde encontramos o desfiladeiro de Vikos, considerado pelo Guinness Book como o mais profundo do mundo em proporção à sua largura. Com paredes que se elevam a mais de 1.000 metros e largura de apenas alguns metros em certos pontos, este monumento natural deixa qualquer visitante sem fôlego. O que torna Zagori realmente especial são suas 46 aldeias de pedra, conhecidas como Zagorochoria, conectadas por uma rede de trilhas antigas e pontes de pedra em arco construídas há séculos. Estas pontes, chamadas de Pontes de Epiro, são obras-primas de engenharia que parecem desafiar a gravidade. A região também é rica em biodiversidade, abrigando ursos pardos, lobos e mais de 170 espécies de aves. Para os aventureiros, atividades como rafting no rio Voidomatis, um dos rios mais limpos da Europa, e escalada em rocha, oferecem experiências inesquecíveis. A Grécia dos sabores, muito além da salada grega. A culinária grega é muito mais rica e diversificada do que a maioria dos turistas imagina. Cada região do país tem suas próprias especialidades e tradições culinárias, influenciadas pelos ingredientes locais e pela história. Na Macedônia grega, por exemplo, a culinária é mais robusta e temperada, com pratos como o soutsoukakия, almôndegas apimentadas em molho de tomate, e o keftedes, bolinhos de carne com especiarias. Na Épiro, a especialidade é a torta de ervas selvagens, conhecida como pita, feita com dezenas de ervas diferentes colhidas nas montanhas. As ilhas gregas também têm suas peculiaridades culinárias. Em Creta, o queijo local graviera rivaliza com o mais famoso feta, enquanto o dakos, pão de cevada duro coberto com tomate fresco, queijo e azeite, é um aperitivo tradicional. Em Santorini, a terra vulcânica produz tomates e uvas com sabor único, resultando em produtos como o famoso vinho Vinsanto. O azeite grego é considerado um dos melhores do mundo, com regiões como o Peloponeso produzindo variedades premiadas internacionalmente. Para os amantes de queijo, a Grécia oferece mais de 70 variedades diferentes, cada uma com sua própria história e método de fabricação. Uma experiência gastronômica autêntica é participar de um panigiri, festival local que celebra o santo padroeiro de uma aldeia, com música, dança e um banquete coletivo onde todos compartilham pratos tradicionais preparados em enormes caldeirões. As lendas vivas. Tradições centenárias que desafiam o tempo. Enquanto a Grécia antiga é celebrada em museus e sítios arqueológicos, a Grécia moderna mantém vivas tradições centenárias que poucos turistas conhecem. Na ilha de Skyros, durante o carnaval, os moradores locais participam do Goat Dance, vestindo-se com peles de cabra e enormes sinos, em uma tradição que remonta a rituais dionisíacos. Em Kalamata, no Peloponeso, o Festival de Dança Internacional atrai companhias de todo o mundo para celebrar tanto danças folclóricas quanto contemporâneas. Na região da Trácia, no norte da Grécia, as festas dos Anastenaria ainda preservam a tradição de caminhada sobre brasas acesas, uma prática que remonta a rituais pagãos antigos. Os participantes, em estado de transe, caminham sobre o fogo sem se queimar, carregando ícones religiosos. Os mosteiros de Meteora, construídos no topo de formações rochosas impressionantes, não são apenas atrações turísticas, mas comunidades monásticas vivas, onde os monges mantêm tradições bizantinas de mais de 600 anos,
incluindo a produção de ícones religiosos, usando técnicas ancestrais. Na ilha de Chios, durante a Semana Santa, acontece a Batalha dos Foguetes, onde duas igrejas rivais disparam milhares de foguetes caseiros, uma contra a outra, enquanto realizam seus serviços religiosos. Uma tradição espetacular que data do período da ocupação otomana. Tesouros arqueológicos longe dos holofotes. Enquanto a Acrópole de Atenas e Delfos recebem milhões de visitantes anualmente, a Grécia abriga centenas de sítios arqueológicos igualmente impressionantes que raramente aparecem nos roteiros turísticos. A antiga cidade de Messene, no Peloponeso, rivaliza com Olímpia em importância histórica, mas recebe apenas uma fração dos visitantes. Suas muralhas, consideradas as mais bem preservadas da Grécia Antiga, seu estádio e seu teatro estão em condições excepcionais, permitindo uma experiência imersiva sem as multidões. O sítio arqueológico de Dion, aos pés do Monte Olimpo, era o santuário onde os antigos macedônios, incluindo Alexandre, o Grande, prestavam culto aos deuses. Hoje, seus templos, banhos e mosaicos estão magnificamente preservados em um ambiente de parque natural. Na ilha de Delos, berço mitológico de Apolo e Ártemis, encontramos uma cidade antiga inteira, com suas ruas, casas e templos. Considerada um dos sítios arqueológicos mais importantes da Grécia, Delos só pode ser visitada durante o dia, pois ninguém pode pernoitar na ilha sagrada. O oráculo de Trofônio, em Livadeia, era tão respeitado quanto o de Delfos, mas hoje é praticamente desconhecido. Os visitantes que procuram o local podem ver as fontes sagradas, onde os peregrinos antigos se purificavam antes de consultar o oráculo. As Ilhas Secretas, paraísos sem multidões. Embora Santorini e Mykonos atraiam multidões de turistas, a Grécia possui mais de 6.000 ilhas e ilhotas, das quais apenas 227 são habitadas. Muitas dessas ilhas oferecem experiências igualmente deslumbrantes, sem as multidões. A ilha de Icaria, no Mar Egeu, é uma das 5 zonas azuis do mundo, onde as pessoas vivem consistentemente mais de 100 anos. Os segredos da longevidade dos habitantes locais incluem uma dieta rica em vegetais, um ritmo de vida relaxado e uma forte comunidade. As festas tradicionais Panigiri podem durar a noite toda, com todos os moradores dançando e celebrando juntos. Astipaleia, conhecida como a borboleta do Egeu, devido ao seu formato, combina a arquitetura das Cíclades com as tradições do Dodecaneso. Seu castelo veneziano, praias imaculadas e aldeias tradicionais oferecem uma experiência autêntica longe do turismo de massa. A pequena ilha de Lipsi, com apenas 700 habitantes, é um paraíso para os amantes de natureza e tranquilidade. Suas enseadas isoladas só podem ser acessadas por barco ou trilhas, e os visitantes podem desfrutar de praias desérticas, mesmo durante a alta temporada. Folegandros, localizada entre Santorini e Milos, oferece as mesmas vistas deslumbrantes de penhascos e mar azul, mas com uma atmosfera muito mais tranquila e autêntica. Sua capital, Chora, é considerada uma das mais bonitas das Cíclades, com sua arquitetura tradicional e becos encantadores. A Grécia moderna. Arte, design e criatividade. Enquanto a Grécia Antiga domina o imaginário turístico, a cena cultural contemporânea grega está vivendo um renascimento vibrante que merece atenção. Em Atenas, o bairro de Psirri transformou-se de uma área industrial decadente em um centro de arte e design, com galerias, estúdios e cafés comandados por jovens criadores. O Centro Cultural Stavros Niarchos, projetado pelo arquiteto Renzo Piano, é um exemplo impressionante de arquitetura sustentável que abriga a Biblioteca Nacional e a Ópera Nacional. A cidade de Tessalônica, no norte da Grécia, é conhecida por seu Festival Internacional de Cinema e sua Bienal de Arte Contemporânea. O Museu de Arte Contemporânea Macedônio abriga uma coleção significativa de obras de artistas gregos e internacionais. A ilha de Hidra, no Golfo Sarônico, tem sido um refúgio para artistas desde a década de 1960, quando Leonard Cohen comprou uma casa lá. Hoje, a ilha continua atraindo artistas internacionais, com várias galerias e espaços de exposição. A crise econômica grega, paradoxalmente, alimentou uma explosão de criatividade, com muitos jovens gregos optando por reviver ofícios tradicionais com uma abordagem contemporânea. Em Creta, jovens designers estão reinventando os tecidos tradicionais, enquanto em Atenas, a joalheria inspirada em motivos antigos está ganhando reconhecimento internacional. As faces ocultas da história grega. Embora a Grécia Antiga domine as narrativas turísticas, o país tem uma história rica e complexa que abrange muito mais do que templos e estátuas.
As fortalezas venezianas, como o impressionante Castro de Metone no Peloponeso, lembram o período em que grandes partes da Grécia eram controladas por Veneza. Estas estruturas oferecem vistas deslumbrantes e uma janela para um período frequentemente esquecido da história grega. A arquitetura otomana ainda pode ser vista em cidades como Ioannina, onde a Mesquita de Aslan Pasha e o Palácio de Ali Pasha contam a história de quase 400 anos de domínio otomano. O bairro turco de Chania, em Creta, com seus banhos turcos e minaretes, é um testemunho vivo desta influência. As mansões arcônticas, de Castória, no norte da Grécia, são exemplos magníficos de arquitetura tradicional dos séculos 17 e 18, quando a cidade prosperou como centro de comércio de peles. Estas mansões, com seus interiores ricamente decorados, oferecem uma visão da vida burguesa grega durante o período otomano. A ilha de Rhodes abriga a cidade medieval dos Cavaleiros de São João, a mais bem preservada cidade medieval da Europa. As ruas de paralelepípedos, as muralhas imponentes e o Palácio do Grão-Mestre transportam os visitantes para o período das Cruzadas. A Grécia é muito mais do que ruínas antigas e praias paradisíacas. É um país vivo, vibrante e multifacetado, onde o passado e o presente se entrelaçam de maneira única. Quando nos permitimos explorar além das rotas turísticas convencionais, descobrimos um outro lado da Grécia, aquele onde as tradições centenárias continuam vivas, onde as paisagens naturais tiram o fôlego, onde a hospitalidade genuína transforma viajantes em amigos. Este outro lado da Grécia nos convida a desacelerar, a mergulhar na cultura local, a saborear cada momento como os próprios gregos fazem, seja nas montanhas místicas do norte, nas ilhas secretas do Egeu, ou nas cidades pulsantes com sua arte contemporânea. A Grécia autêntica espera para ser descoberta. Talvez o maior tesouro da Grécia seja justamente esse: sua capacidade de nos surpreender, de nos encantar com sua diversidade, de nos fazer voltar para casa com muito mais do que fotografias, mas com experiências que transformam nossa maneira de ver o mundo. E você, já conheceu esse outro lado da Grécia? Ou se inspirou a explorar além dos roteiros tradicionais na sua próxima viagem? Conte-nos nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre destinos extraordinários ao redor do mundo.